O suspeito de matar a ex-namorada dentro de casa em Mandirituba. Esse é o Matheus. Eu vou falar pra você. Presta atenção. Matheus Vinícius Lisboa. Suspeito de espancar a Joyce Mara e mandar a foto dela toda machucada para o amigo e parentes. Agora, a população tá mais tranquila porque o Matheus foi morto em um confronto com a polícia. Tiago Silva está comigo ao vivo. Nós estamos acompanhando nesse caso. O Tiago esteve ontem com a família, esteve em frente à casa onde tudo aconteceu, para poder atualizar esse caso para nós. Porque o maior medo das pessoas é que ele cumprisse as ameaças que ele estava fazendo também contra outras pessoas. Tiago Silva e as informações. Boa tarde, meu amigo. Pois é, Furlan, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Eu estou num cemitério aqui na Fazenda Rio Grande, esse cemitério onde agora há pouco o corpo da Joyce foi sepultado. Foi por volta das 11h30, a questão de meia hora, o corpo dela foi sepultado, amigos, parentes vieram para cá, prestaram a última homenagem a Joyce, foi um momento de muita emoção. Veja você, Furlan, que infelizmente por conta das agressões ela estava com o rosto desfigurado, caixão lacrado, né, na despedida, a jovem de 24 anos, sempre vaidosa, gostava de fotografia, maquiagem, trabalhava como assistente de contabilidade em uma empresa aqui na Fazenda Rio Grande, e o velório dela foi marcado por muita emoção. Como disse agora há pouco, então, o corpo dela foi sepultado, a Joyce, que infelizmente acabou sendo morta na madrugada de ontem, aqui após ser violentamente agredida pelo ex-companheiro, pelo Matheus Lisboa, de 28 anos, o Matheus que fugiu aqui da região de Mandirituba, onde o casal morava, foi até Agudos do Sul e lá acabou enfrentando policiais da Rony e morreu nesse confronto. A família do Matheus também esteve aqui no cemitério, a mãe dele veio para cá para prestar a última homenagem, as irmãs dele também estavam aqui no cemitério nessa história que todo mundo perdeu, mais uma história onde uma mulher vítima da violência procura a polícia, registra um boletim de ocorrência, pede uma medida protetiva e o marido, não satisfeito, acaba cometendo esse crime bárbaro. A família disse aqui no velório, a família da Joyce, que está aliviada com a morte dele. A família ontem, inclusive, procurou aqui o Balanço Geral, pediu por justiça, pediu que a gente mostrasse a foto do Matheus para que ele fosse preso. E aí eu perguntei ao pai, perguntei aos tios, aos primos, como eles se sentiam no dia de hoje com a morte dele, né? Estavam todos abalados com a morte da Joyce, mas por outro lado, aliviados em saber, né, que o Matheus ele não vai incomodar mais ninguém. Porque como você disse, após assassinar a ex-companheira, a ex-mulher, um relacionamento de 8 anos, casados no papel, na igreja, foi o primeiro namorado da Joyce, o Matheus, desse relacionamento, uma criança que hoje tem 8 anos, eles falavam que ele mandou, sim, né, uma imagem para um amigo, dizendo que o amigo da Joyce seria a próxima vítima, estava fazendo ameaças também numa rede social, chegou a dizer que estava transtornado, surtado no momento em que cometeu o crime. Foi um velório marcado por muita emoção, a despedida foi dura por aqui, viu, Furlan? E ainda hoje, no Balanço Geral, a gente vai trazer todos os detalhes. O pai, né, tá inconsolável, foi o pai que carregou a filha toda machucada até um hospital na região de Mandirituba, ainda tentando reanimar a filha já desfalecida. Seu Adilson carrega essa imagem, o pai da Joyce, não vai sair da cabeça dele tão cedo. Agora há pouco, então, num clima de muita emoção, aconteceu o sepultamento da Joyce e a gente vai trazer todos os detalhes ainda hoje no Balanço Geral. Furlan. Obrigado, viu, Tiago, pela informação. E falando de coisa boa aqui, Mandirituba, coisa boa, assim, presta atenção no que eu quero dizer. É o fim de uma história, tá? Infelizmente, a gente tem muita tragédia para poder trazer aqui para você. Lamentavelmente, a dor de um pai, e assim como eu também sou pai, nossos colegas todos aqui, a gente se sensibiliza com essa história, né? São 2 pais, mas de tudo isso que a gente está trazendo, a polícia conseguiu colocar um ponto final numa história horripilante. Aqui é a cena, o cenário onde aconteceu um confronto entre um criminoso que assassinou a ex-namorada
espancadas até a morte. Dá para acreditar? Crime que aconteceu dentro da casa dela em Mandirituba. O Matheus, que você está vendo na imagem, ele chegou a mandar uma mensagem com a foto da Joyce toda machucada e mandou essa foto para o amigo dele. Amigo que estaria em envolvimento com a Joyce. A Joyce largou do Matheus, não queria mais ele, se envolveu com uma outra pessoa. Na mensagem, o Matheus ameaçou ela. Escreveu o seguinte: ela já foi, agora você é o próximo. Ele ameaçando o próprio amigo. Já tinha ameaçado a Joyce, foi lá, cometeu o crime e matou a menina. Vamos ver como é que foi esse confronto. O fim da caçada Matheus Vinícius Lisboa foi dado na zona rural de Agudos do Sul, região metropolitana de Curitiba. Suspeito de matar a ex-esposa, o homem era considerado foragido desde a madrugada de quarta-feira, quando testemunhas apontaram ele como responsável pelo crime. Joyce Mara tinha 24 anos e foi assassinada dentro da própria casa em Mandirituba. A jovem foi encontrada pelo pai. Segundo familiares, ele foi avisado por telefone que a filha estava em perigo. Mandou mensagem ameaçando meus tios, ameaçando ela, dizendo que se ela não voltasse para ele ia matá-la, enfim. E ela fez o que é aconselhado a fazer, né? Procurou a justiça. Mas infelizmente a medida protetiva não foi capaz de protegê-la. A jovem foi encontrada desacordada. Mesmo assim, foi levada até uma unidade de pronto atendimento que apenas confirmou o óbito. Depois do crime, Matheus fugiu. Com a suspeita de que Matheus estivesse escondido nessa região rural de Agudos do Sul, muito perto do limite com Mandirituba, a polícia reforçou o patrulhamento ao longo de toda esta quarta-feira. No meio da tarde, encontraram com o rapaz, pedindo para que ele parasse. Ele estava numa moto. Não parou não obedeceu essa ordem de parada, voz de abordagem e acelerou, dando início a uma perseguição que terminaria neste cruzamento. Pouco atrás daquelas duas viaturas ali da Rony, eles tentaram mais uma vez pedir para que ele parasse. De fato, ele parou, desce da moto, mas corre armado em direção à vegetação. Atira em direção aos agentes que revidam e o acertam. Realizamos a abordagem, ele desceu da moto, iniciou uma fuga em uma região de mata. Alguns metros para dentro, ele efetuou disparos contra a equipe policial e foi alvejado. Segundo a família da vítima, Joyce e Matheus foram casados. Ficaram juntos por cerca de 10 anos. Fruto do relacionamento, uma criança, hoje com 8 anos de idade. Por trás da união, muitos ciúmes. Uma obsessão alimentada todos os dias por Matheus. Acho que ele batia nela, sofria agressão, que acho que era meio direto, né? Cansada, Joyce decidiu se separar. Matheus não aceitou e começou a persegui-la, a ameaçou. A vítima então pediu e conseguiu na justiça uma medida protetiva. Documento que não impediu o assassinato. Para a polícia está claro que Matheus cometeu o crime por não aceitar o rompimento. Prova disso foi uma foto que ele teria enviado de Joyce já morta para o atual namorado dela. Na publicação, ele ainda disse que o rapaz seria o próximo. Agora, com Matheus morto, a família de Joyce espera poder tocar a vida em frente, mesmo sem uma prisão ou condenação. Certamente você vai pagar com o cara lá em cima, porque você acabou com a nossa família. Que absurdo, não dá para entender o que tem na cabeça um traste desse. Infelizmente, menina jovem, tão bonita, e quantas estão numa situação parecida? Agora, quem é que vai cuidar dessa criança, desse menininho? Agora o menininho não tem mais a mãe, não tem mais o pai, se é que prestava para alguma coisa, desculpa eu falar aqui, tá? Eu sei que a mãe e o pai do Matheus nada tem a ver com a história. Ou talvez tenha. Por que eu tô dizendo isso? Que o pai do Matheus quase foi morto pelo próprio filho. O psicólogo mandou internar. O pai falou que não. Então, se me permite aqui fazer um comentário, fica um ponto de interrogação nessa história, né? O Thiago tá ao vivo, nosso repórter. Qualquer novidade, ele vai chamar a gente para continuar trazendo informações a respeito desse caso. Olha, eu vou falar agora do caso do suspeito de espancar a namorada até a morte. Dentro de casa, o Matheus foi para cima da Joyce, bateu até ela morrer.
Na hora de encarar a polícia, o Matheus morreu em um confronto. O repórter Tiago Silva esteve no velório da Joyce Mara e agora uma criança fica sem os pais. A mulher que gostava de se maquiar, jovem de 24 anos, precisou ser velada com o caixão lacrado. A violência que sofreu deixou o rosto desfigurado. Matheus, o marido de Joyce, fez todo mundo sofrer. O cemitério onde aconteceu o velório ficou lotado. Não tenho palavras para falar como ela era. Era um doce de menina, um doce de mãe, um doce de filha, um doce de amiga, que hoje não está mais com a gente. Matheus, que matou a esposa, morreu ao enfrentar a polícia. Antes de ser morto, ele chegou a mandar mensagens ameaçando familiares e os amigos de Joyce. Logo após o crime, ele chegou a mandar uma foto da Joyce para um amigo dela, dizendo que o rapaz seria a próxima vítima. Com a morte dele, como é que vocês ficam? Olha, sinceramente, eu acho que aliviados, porque havia ameaças, né, de morte do meu irmão, inclusive, da família toda dele. Acredito que aliviado, ao mesmo tempo triste com essa tragédia. Joyce e Matheus eram casados há 8 anos. Foi o primeiro namorado dela. Nesse relacionamento ficou uma criança que está sem pai e sem mãe. Mas os avós, os pais de Joyce, vão ficar com o menino. Meus tios estão e vão ser pais maravilhosos para ele, tenho certeza. Como meus tios criaram a Joyce, eu acho que vai ser da mesma maneira. Eu só desejo que seja o melhor para a vida dele, para o futuro dele, né? O pai de Joyce, o Adilson, não tem forças para falar do amor à filha. Foi ele que arrebentou a porta da casa para tentar socorrer a jovem. Correu com Joyce no colo para buscar socorro, mas ela não resistiu. A família de Matheus esteve no velório. A mãe dele e as irmãs foram prestar homenagem à jovem, mesmo depois de tanto mal praticado por ele. Eles não têm culpa, eles estão aqui, eles amavam a Joyce também como a gente amava. Foi uma perca para eles grande. Não tem nem palavras, a gente fica sem chão com toda essa situação. A mãe dele estava presente no velório, ficou aqui com a gente. Está sofrendo também porque ela não perdeu só um filho, ela perdeu uma nora. E deixou um neto sem pai e sem mãe. No final da manhã, o corpo da Joyce foi sepultado. Joyce não foi a primeira e não será a última mulher a morrer por conta de homens que não aceitam a separação. A família sabe disso. Foram 2 meses separados de Matheus. Ela procurou a polícia, tinha medida protetiva, mas de nada adiantou. Que não deixe de ser um amor abusivo, que não vai mudar, não vai melhorar, não vai ser a primeira vez, vai ter várias vezes. Que procurem ajuda, né? E que tenham seus parentes, seus amigos próximos, para que possam estar ajudando a lutar com tudo que vai vir, que não vai estar sozinha, que não é uma guerra sozinha, é uma guerra de todas as mulheres. A família levou balões brancos para pedir paz, homenageou a Joyce e agora tenta guardar o que de bom ela deixou. Eu espero que, em primeiro lugar, que tenha um conforto no coração das famílias, tanto da nossa, quanto dos pais dele também, que estão sofrendo, os irmãos. E que esse pesadelo, parece que a gente está tendo um pesadelo, a gente não acordou com tudo isso. Todos os familiares é isso que tem essa sensação, que estão num pesadelo e que a qualquer momento vão acordar. Que história pesada, né? Muito pesada essa história, mas acabou. Lamentavelmente. Que dor dessa família.